Josué, capítulo de número 14, verso de número 6. Vamos ficar em pé mais um instantezinho só para ler esse texto? Aí você pode se assentar. Diz assim o verso de número 6, é um texto conhecido de todos nós. Diz assim a palavra: chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei. Diga comigo assim: perseverei. Pode ser melhor: perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente. Diga comigo assim: herança. Herança. Pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora, sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Ainda é agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar dele. Feche os teus olhos onde você está. Espírito Santo de Deus, fala conosco nessa noite. Compartilha da tua presença como ela já está aqui. E também fala na palavra ao coração de cada um de nós. Nós que estamos aqui no templo e aqueles que estão nos acompanhando pela internet. Ó Deus, que a palavra do Senhor possa trazer vida, que a palavra do Senhor possa regar a terra, molhar a semente e fazer com que a árvore cresça e frutifique. É essa a nossa intenção nessa noite. Pedimos a Deus que o Senhor perdoe as nossas falhas, as humanas de todos os dias, para que nós possamos estar sempre, não visitando, mas permanecendo todos os momentos na tua santa presença. Inclina os teus ouvidos aos teus filhos nessa noite aqui neste lugar. Essa é a nossa oração, papai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Pode se assentar, por favor. Eu quero compartilhar 3 questões aqui na vida de alguém que são fundamentais para alguém que quer vencer. Todos nós temos promessas da parte do Senhor. Todos nós temos um objetivo para alcançar. Todos nós, eu e você, temos um lugar para chegar. Ninguém nasce sem ter um objetivo na vida. Ninguém vive sem ter um objetivo na vida. Ninguém entra numa guerra sem saber porquê. Ninguém cai de paraquedas em algum lugar e fica olhando dos lados e esse alguém não sabe o que fazer. Eu e você temos um propósito para estar aqui nessa terra. Alguns podem pensar aqui: poxa pastor, parece que o meu propósito é só sofrer, porque eu nunca fiz outra coisa na vida além de sofrer. Calma, irmão. Se você sofreu até hoje, ainda há esperança para você, porque você não fechou os olhos. A gente olha para esse texto, eu sempre digo que eu sou muito fã de Caleb. Eu sou muito fã desse velhinho. E um dia eu vou sentar com ele num banquinho lá no céu e vou ficar conversando com ele. Eu admiro demais as atitudes desse homem. Um homem que aos 85 anos de idade, ele para uma situação, ele para uma distribuição de terras, e ele fala com um homem, servo de Deus, chamado Josué. A história de Caleb
ela se mistura com a história de muitos de nós aí, que perseveram, muitos de nós que não baixam a cabeça, muitos de nós que não desistem de lutar, muitos de nós que estão aqui hoje pela misericórdia de Deus, porque são guerreiros, muitos de nós que tínhamos todas as chances do mundo para estar lá fora hoje, para não estar na presença do Senhor. Muitos de nós tivemos todas as chances de fazer ou de continuar fazendo aquilo que é errado, mas Deus permitiu que a gente estivesse aqui hoje, ou nos trouxe aqui para este lugar hoje, para a gente ouvir que a nossa vida tem um objetivo, que a nossa vida tem um fundamento, e que nós temos promessas da parte do Senhor, e aquele que prometeu cumpre, aquele que prometeu é fiel a mim e a você. Um dia Moisés juntou 12 homens, e você já conhece a história, principais, um dos principais de cada tribo, das tribos de Israel, e ele disse: vão espiar a terra de Canaã. Moisés estava do lado de fora com todo o povo, mas eles tinham a promessa da herança, de herdar a terra, menos Moisés, e toda a geração que tinha que morrer no Egito. 10 pessoas dos 12 voltaram trazendo um relatório terrível. A terra é boa, até aí beleza, esse era o relatório, mas a terra tem gigante, e nós somos diante daqueles gigantes como os gafanhotos, somos pequenos demais. Se a gente entrar naquela terra, vai ser uma carnificina, nós vamos morrer, nós não temos chance contra eles, nós não temos como vencê-los de forma alguma. Esse povo que disse isso, foi o povo que provou os maiores milagres de Deus no meio do deserto durante 40 anos. A Bíblia nos diz, no livro de Êxodo, que as sandálias dos pés deles não se desgastaram, a roupa do corpo não se desgastaram. Quando eles tiveram sede, Moisés bateu na pedra, saiu água da pedra. Deus saciou a sede do povo. Quando eles quiseram comer, Deus mandou maná para eles, e na porção certa. Quando eles tiveram saudade de fazer um churrasquinho, Deus mandou codornizes do céu para aquele povo. E ainda assim, Moisés um dia sobe num monte para conversar com Deus, para orar a Deus, para trocar uma ideia com Deus. Deus está escrevendo as leis, coloca as leis nas pedras para Moisés, e quando Moisés desce, o mesmo povo que provou todas essas coisas tinha um bezerro de ouro e estava se prostrando diante de um bezerro para adorar. Por conta de tantas atrocidades aí, desvios de conduta, caráter e etc., esse povo não entrou na terra. Deus disse para eles: vocês não vão herdar a terra. Aqueles 10 que chegaram diante de toda a população, o texto, um pouco antes, diz que eles desesperaram o povo, chegaram com um relatório ruim, dizendo que não ia dar. Esse relatório ruim se parece com os jornais que a gente lê ou assiste na TV, ou os noticiários que a gente acompanha pela internet hoje. Eles dizem assim: nada vai melhorar. Pastor, mas é um cumprimento da promessa. Sim, irmão, é um cumprimento da promessa, mas a promessa que diz que Deus vai agir com o juízo dentro da casa dele também diz que o justo prevalecerá. Aquele que tem fé no Senhor terá o cuidado de Deus sobre a vida dele. É a mesma promessa. Deus não mudou. Segundo Hebreus, é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Quando o povo começou a chorar, quando o povo começou a se descabelar, lá no livro de Números, quando eles recebem essa informação negativa da parte daqueles 10 príncipes, são chamados príncipes das tribos de Israel, Josué e Calebe tomam uma atitude. Eles rasgam as suas roupas, e eles dizem para o povo: calma aí, a terra é boa, mana leite e mel, tem gigantes lá, mas vocês estão esquecendo de uma coisa: o nosso Deus disse que a terra é nossa. E aqui Moisés morre,
No capítulo 1 do livro de Josué, a palavra diz, Deus diz assim para Josué: Josué, Moisés meu servo é morto, pega esse povo, passa o Jordão e entra na terra. Josué olha para trás, e ele sabe que ele tem que liderar o povo, e ele tem que suceder um homem muito bom, que foi Moisés. Josué então encabeça uma grande investida, lidera uma grande investida, e o povo parte para a terra. As tribos entram na terra, e eles começam a conquistar, a guerrear, e a destruir aquilo que Deus tinha dado para eles. Eles começam a se apossar da terra, e Josué tem um camarada junto com ele, um homem que, na minha idade, ele tinha a minha idade, Caleb, quando recebeu a promessa, 40, cheguei nos 40, irmão, vou chegar nos 80, vou passar dos 80 se Jesus não voltar. Você não falou amém? O problema é seu, eu creio nisso, quero nem saber o que você pensa. Se Jesus não voltar, eu quero chegar nos 100 anos de idade, lúcido, careca, o cabelo já está indo, irmão. Ontem eu disse lá no culto que eu não estou ficando careca, na verdade é minha testa que não para de crescer, precisava parar de crescer. Josué e Caleb herdam a terra, e num momento que eles tinham conquistado muitas coisas, 31 reinos, 7 nações, Josué começa a distribuir a terra para as tribos, e aquele homenzinho com 85 anos de idade, ele se levanta e ele diz assim: ô Josué, espera aí, versículo 6 do livro de Josué, no capítulo de número 14, ele fala assim: lembra o que o Senhor um dia falou para mim e para você, lá em Cades Barneia, quando nós levamos um relatório positivo, ele disse que ia dar uma herança para mim, eu quero minha herança. Ele reivindicou a bênção dele. Hoje, meu irmão, nós perdemos batalhas, eu e você, tropeçamos e às vezes até caímos, porque a gente não tem os nossos olhos fixos na promessa do Senhor. Às vezes a gente se contenta com as migalhas que caem da mesa, às vezes a gente se contenta com o pouco, mas Deus tem muito. E eu não quero pregar aqui uma mensagem de triunfalismo, não. Estou falando para mim e para você, que nós devemos conhecer aquilo que Deus tem para mim e para você e para nós, para a gente tomar posse disso. Se a gente soubesse as armas que nós temos nas mãos, nem batalha a gente perderia, quem dirá a guerra. Se a gente soubesse que nós temos, a igreja, eu e você temos as armas mais poderosas que Deus proporcionou para nós, disponibilizou para nós, e se a gente pudesse ou soubesse usá-las, a gente não perderia uma batalha sequer, a gente não perderia um filho para as drogas, a gente não perderia um filho para o mundo, a gente não perderia um ente querido sem salvação, a gente não ficaria clamando toda hora pela nossa família, porque a nossa família já estaria conosco aqui. Se a gente conseguisse entender e usar tudo aquilo que Deus disponibilizou para mim e para você, a nossa vida seria diferente. E 3 palavrinhas aqui, ou frases, na vida de Josué me chamam a atenção, e eu gostaria de compartilhar as 3 com você hoje. O verso de número 8 diz assim: meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, porém, aí tem uma vírgula, e Josué e Caleb faz uma declaração dizendo assim: eu perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Sabe o que Caleb deixa para nós aqui nessa primeira frase, nesse versículo? Perseverei, eu não desisti, apesar das dores, apesar das circunstâncias contrárias, eu estava lá, eu tinha ânimo para levantar e ir para a guerra, eu levantava de manhã, porque eu tinha um objetivo, era isso que Caleb estava falando para nós.
Quantas pessoas podem estar sentadas aqui hoje, se levantam pela manhã e já amaldiçoam o seu dia. Eu penso que o dia, entendam bem o que eu vou dizer, mais amaldiçoado pelas pessoas que não conhecem a Cristo, que não servem o nosso Deus, não por nós, mas as pessoas que não conhecem o nosso Deus, o dia que elas mais amaldiçoam é a segunda-feira. Já é segunda-feira de novo, vou ter que ir para aquele lugar, vou ter que levantar cedo, ou ressaca, ou droga, ou não sei o que, e começam por aí o declínio da vida deles. Caleb, eu penso que todos os dias pela manhã, quando ele se levantava bem cedinho, preparava o café da manhã dele, Caleb tinha um tempo com Deus, e Caleb dizia assim: hoje, Senhor, vai ser melhor do que foi ontem, eu vou continuar na tua presença, porque o Senhor me prometeu que ia dar a terra, e eu vou lutar mais um dia na tua presença. Vai na minha frente, Senhor. Botava a espada do lado aqui, ou nas costas, pegava as suas coisas e partia para a guerra de novo, ia lutar. Pessoas hoje se entregam, pessoas hoje se prostram diante da primeira pedrada que tomam. Às vezes eu e você nos dobramos diante das dificuldades e das dores, porque nós não temos os olhos fixados na promessa de Deus. Aquilo que Deus te chamou para fazer, não é para quem está do teu lado, é para você fazer. Tem tanta gente boa sentada aí, tanta gente boa que poderia estar aqui pregando, prega muito melhor que eu, mas está aí. Tem tanta gente boa que toca muito bem, poderia estar servindo aqui junto com a gente, não está. Tem tanta gente boa que poderia estar abrindo junto com a igreja campos e campos aí fora para a mensagem ser pregada, mas está aí sentado, tirou os olhos da promessa e ficou estagnado. Caleb não, irmão. Caleb não desistiu de lutar nem um dia. Caleb se levantava todos os dias pela manhã, e a promessa começou a se distanciar aparentemente dele. Ele recebeu com 40 anos a promessa, e ele começou a ir para a guerra. E Josué e Caleb estavam lá caminhando lado a lado, e Caleb lutava. Passou um ano, passaram 5 anos, passaram 7 anos, 10 anos, 20 anos. Caleb tinha 60 anos de idade. As pessoas olhavam para ele e diziam para ele assim: Caleb, e aquela promessa? Ele respondia: Deus é fiel, eu creio no Deus que prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Eu vou lutar de novo. Você não acha que não é hora de parar não, Caleb? 60 anos, juntou a papelada da aposentadoria, o sonho do brasileiro, juntou a papelada da aposentadoria, levou no INSS. Por que você não fez isso ainda, Caleb? Porque eu não estou na hora de aposentar, eu ainda não cheguei na promessa, Deus ainda não me deu a promessa. E vai continuar lutando? Vou. 70 anos de idade, nada de promessa se cumprir na vida dele, irmão. E ele se levantava todos os dias pela manhã e estava lá, adorando a Deus, e dizendo para Deus: o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, me dá força de novo, estou indo para a guerra, vou entrar e vou sair. 80 anos de idade, está lá Caleb ainda, levantando pela manhã, tomando café dele, pegando a espada, botando de lado aqui o escudo na mão. Estou indo para a guerra de novo, estou indo conquistar de novo. Vovô, o senhor não quer ficar não? Já está velho, talvez careca, talvez de cabelinho grisalho. Não, Deus prometeu, eu ainda tenho força. E eu vou dizer uma coisa, geração de adolescentes e alguns jovens aí, pastor, está vindo uma geração de gente fraca, geração que tem força nos 2 dedões,
porque só ficam digitando, não aguenta nada. Daqui a pouco eles vão se amotinar nas escolas, que nem estão fazendo aí para fazer um monte de reivindicações em São Paulo e outras capitais e outros estados aí. Eles vão fazer isso para tirar a educação física de dentro da escola, porque se tiver que correr 100 metros, 200 metros, não aguenta mais. Acorda, molecada, pelo amor de Jesus Cristo, não tem disposição para nada. Se tiver que levantar 6 horas da manhã, é um parto. Misericórdia. Josué está para completar o aniversário dele de número 85. Não tinha completado os 85 anos ainda, e disseram para ele: é hora de parar, a promessa não vai se cumprir. Sabe o que Caleb diz? O Deus que prometeu vai cumprir, porque Ele é fiel, e eu estou me levantando ainda, todos os dias de manhã, e eu não vou abaixar a guarda, eu vou receber tudo aquilo que Deus tem para mim. Caleb faz 85 anos de idade, e Josué, distribuindo a terra, ele diz assim: ei, chegou a minha vez. Vai lá para o versículo de número 11. Versículo de número 10 primeiro. Ele diz assim: eis agora, o Senhor me conservou em vida. Aquele que persevera em seguir o Senhor, Deus dá vida para ele, irmão. Aquele que persevera tem abundância de vida, tem saúde para dar e vender. Se tiver numa cama, se tiver numa cadeira de roda, se tiver com a bengala ou com a muleta, se tiver um coração alegre na presença do Senhor, ele não desiste, ele não baixa a guarda não, irmão. Tem gente que por tanta coisa, ou tão pouca coisa, desiste de ir para a igreja. Eu acho que eu não vou não, fiquei sabendo que vai sair uma frente fria da Argentina hoje, está tendo muita ressaca lá no Rio Grande do Sul, vai que uma onda de frio dessa bate em mim, eu pego uma pneumonia, não vou na igreja. Fraco, gente que joga a presença de Deus no lixo, desculpa a expressão. Sabe por quê? Porque não tem os olhos fixados na promessa, irmão. Caleb nunca desistiu, porque ele tinha uma promessa, ele perseverou em seguir o Senhor. E no versículo de número 10, ele diz para Josué: Josué, olha aqui, Deus me conservou em vida hoje, porque Ele tinha uma promessa, e hoje é dia do cumprimento dessa promessa. Eu não abro mão daquilo que Deus tem para mim. Josué, você lembra daquele dia? Lembro, Caleb. É nós, estamos junto. Essa frase é uma frase que a gente gosta de usar, e é verdade. Se tem dois caras que foram amigos e lutaram lado a lado, esses dois são Josué e Caleb, e eles herdaram a terra. E no verso de número 11, vem a terceira frase, e é a frase que eu quero compartilhar com você também. Diz assim o versículo de número 11: estou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal é ainda agora para o combate, tanto para entrar nele, quanto para sair dele. Sabe o que Caleb está dizendo para Josué? O tempo pode ter passado, as rugas chegaram na minha cara, os cabelos da minha cabeça já não têm a mesma cor e nem a mesma quantidade, a minha barba pode ter raleado um pouquinho, mas a minha cabeça está boa, o meu físico está em dia. Sabe por quê, Josué? Porque eu nunca tirei os olhos da promessa que Deus tinha na minha vida. Caleb não enfrentou somente a ação do tempo não, irmão. Caleb enfrentou as oposições dentro da sua casa. Talvez a esposa dele dizia para ele assim: amor,
Não vai hoje não. Não vai para a guerra hoje não, está frio. Deixa a moçada aí. Não, bem, eu tenho uma promessa. Eu tenho um trabalho para fazer. Eu não posso baixar a minha cabeça agora não. Eles precisam de mim lá. E Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida. Deus tem algo comigo. Irmão, Deus tem um plano lindo para a primeira igreja batista de Pederneiras. Deus tem um plano maravilhoso para as 3 congregações que ainda nós temos. Porque logo logo há de vir a 4ª. Em nome de Jesus, a 5ª. E assim por diante. Mas Deus tem algo importante demais na sua vida. Tem na sua família? Sim, mas tem com você. Deus tem algo especial para você. É para você. A promessa de Deus é intransferível. Ela é para você. E não é só a promessa da salvação, não, irmão. Deus tem mais que isso para nós. Agora, se a gente baixar a cabeça e amar as coisas daí de fora, as coisas daí do mundo, a gente não vai chegar em lugar nenhum não. A gente pode até conquistar as coisas ali fora, mas se Deus não estiver com a gente, irmão, a gente se dobra, a gente se prostra, a gente desvaloriza, a gente não agarra. O cristão que serve o Senhor jamais vai desistir de adorar o Deus dele. O cristão que conhece e serve o Senhor de verdade, ele jamais vai se dobrar diante de qualquer circunstância negativa da vida. É fácil, irmão? Não é. É difícil. Amanhã, para alguns, vai ser muito difícil levantar. Mas Deus vai te ajudar, irmão. Deus vai te colocar de pé, para você ser amanhã melhor do que foi hoje, para que você seja depois de amanhã melhor ainda do que você vai ser amanhã. Não é uma mensagem, que nem eu disse aqui, triunfalista, não é uma mensagem de autoajuda não. Isso aqui é a palavra de Deus, é exemplo da Bíblia para mim e para você. Olhe para as pessoas que encorajam a vida da gente. Olhe para as pessoas que estão do teu lado. Quanta gente parou pelo caminho, irmão. Mas você está aqui. Você perseverou em seguir o Senhor. O Senhor te conservou em vida. A minha pergunta é: você ainda está forte? Pronto para receber? Sim ou não, irmão? Cutuca aí quem está do teu lado. Pergunta para ele assim: e aí, já chegou? Chegou onde Deus queria que você chegasse? Já alcançou? Chega agora. É hora de aposentar a espada. É hora de deixar os calos do joelho, aqueles que você tem de tanto orar pela tua família, pelos seus. É hora de deixar esses calos desaparecerem? Ou é tempo de conservar ainda a tua vida em oração, buscando o Senhor? Teu destino é o céu? Ou é se contentar onde você já está? Tá bom, tá bom. O tá bom, irmão, é o pior inimigo que o cristão tem hoje. Tá bom, tá bom. Ih, tá bom. Não tá, irmão. Deus tem mais para mim e para você. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Tem uma música aí, eu gosto demais dela. E eu gosto da seguinte frase dela, que fala assim, ó: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
posso enfrentar, posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa. Levante a sua voz e cante bem alto essa canção, querido. É a canção da tua vitória. Em ti tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem, mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Senhor, porque o Senhor não muda, como diz lá em Malaquias capítulo de número 3, verso de número 1. O Senhor é constante, é o mesmo, hoje e sempre. Nós somos inconstantes, nós desfalecemos muitas vezes, nós muitas vezes não agimos como Caleb, que 45 anos se passaram e a visão da promessa não desapareceu por um instante da vida daquele homem, porque o Senhor ele perseverou em te seguir, e o Senhor conservou a vida dele e a força daquele homem. É o mesmo pedido que eu faço por todos nós aqui nessa noite, meu Pai. Ajuda-nos a perseverar nos teus caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a nos afastarmos dos caminhos do mal. Ajuda-nos, ó Deus, a nos distanciarmos cada vez mais do pecado, das oferendas que o mundo nos dá. Fortaleça as nossas mãos, ó Pai. Fortaleça os nossos joelhos, ó Pai. Fortaleça os nossos pés. Que os nossos olhos estejam olhando para o alto, porque é do alto que vem o nosso socorro, porque é do alto que vem a nossa força. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não mudou. O Senhor é o mesmo Deus de Caleb é o Deus que está aqui. Não importa, meu irmão, em nome de Jesus, não importa se as coisas estão difíceis para mim e para você. Deus é o nosso general. Deus é aquele que vai à nossa dianteira. Deus é aquele que vai à nossa frente. É aquele que pega-nos pela mão quando a gente cai e nos coloca de pé. Pai, em nome de Jesus, fortaleça os teus filhos que estão aqui. Inclina os teus ouvidos à oração que cada um tem feito a Ti, ó Deus. E que a resposta de cada um deles, se ela demorar, que eles perseverem. Se ela for rápida, que eles adorem ao Senhor. E que eles nunca se esqueçam de que eles estão aonde estão, porque o Senhor os colocou lá. Ó Deus querido, muito obrigado. Essa é a nossa adoração nessa noite, em nome do Teu Filho Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos. Deus de aliança, de promessa. Adore ao Senhor, levante a sua voz aí.